Opa galera, beleza? E hoje continuando a série que eu comento o mangá por completo, hoje é a vez de Rick, escrito e desenhado por Nangoku Banana, conhecido por Tokimeki Mononoke Jogaku, Canvas ni Kuchizuke wo, entre outros. Rick foi publicado na revista Rings em 2007 com seu volume único, e também Rick foi publicado na Espanha, pra quem quer saber. E sem enrolação, bora pra história. O mangá começa com alguém falando: quando eu era pequeno, eu vi uma história de um espaço espiral. Ter minha própria escrivania fez meu coração bater rápido. Então eu dei uma olhada embaixo da mesa. Enfim, não tinha nada, apenas um espaço escuro. E alguém fala: Irin, você achou? Irin fala que está procurando. E a pessoa sentada fala que não tem problema em não achar. E ele pode devolver no outro dia. E fala que vai devolver. E tinha certeza que guardou o CD. Então eles começam a procurar o CD nas gavetas. E eles acham um papel dobrado. E quando abrem, tem um mapa do tesouro e parece o local onde eles moram. Então eles vão no lugar do X. Irin fala que não lembra de ter desenhado esse mapa, mas ele tem certeza que há algo. E Yama pergunta se ele lembra desse mapa. Irin fala que não. E eles continuam andando, falando sobre o passado, que eles colocaram a Jirin em hipótese, mas aparece alguém estranho na frente dele e o assusta. E é o Tico, e ele pergunta o que eles estão fazendo. E depois da cerca é território da família dele, mas na verdade não é território da família, e sim que as pessoas não podem ir na montanha jogar lixo. Irin se pergunta como eles podem passar, mas aparece uma menina e chama ele e pergunta o que ele está fazendo. E ele não pode passar. E é a Himeko que pergunta para Yama se ele forçou Rin a ir. E nesse momento ele deve dizer não. E Yama é conhecido por nunca dizer não. E Himeko pergunta se ele quer fazer coisas ruins. E Rin mostra o mapa para ela e como foi feito por uma criança tem algo lá. Mas não um tesouro. E ele pergunta se Himeko está curiosa. E tem grandes grades e eles não podem passar. E Rin fala que elas são grandes problemas. E Himeko gritando fala que eles não podem passar sem permissão. E Chuki fala que todas as mulheres são problemas. E ela fala para não a tratar como uma mulher. Mas ela vê um galho e fala que podem passar por ali. Então ela sobe na árvore e pula para o outro lado da cerca. E os meninos ficam espantados. E eles passam a grade e Tiku escorrega em um barranco. E eles veem um armário e Irin corre para perto dele e pergunta se tem algo dentro. E Yama fala que é contra a lei jogar lixo fora. E Himeko fala para ele não encostar nele. Irin abre uma gaveta e ele está vazio e começa a abrir as outras gavetas. E todas estão vazias. Então ele coloca a mão dentro do armário e encosta em algo. E tem uma cabeça lá. E ele tenta chegar perto, ele tira a mão. E quando ele vê, tem cabelo na mão. E ele começa a limpar a mão. E ele ia abrir a última gaveta, mas começa a chover. E quando ele olha para a gaveta, tem um brilho. E ele começa a ter lembranças e alguém chama o nome dele. E é a Himeko. Ele percebe que não abriu a gaveta, então eles vão embora e saem uma mão da gaveta. Então o Rin chega em casa e ele recebe uma ligação. Ele fala que está em casa. Ele fala: hã? Meu corpo? Não, ele não tem. E ele descobriu um armário e ele tem que trocar de roupa. E até está molhado. E ele desliga o celular. E ele deveria abrir a última gaveta, mas ele não abriu. E ele fala que isso é muito estranho. E só achou metade do CD do Yama. E quando ele olha para a gaveta, está saindo água dele. Ele começa a limpar. E ele acha isso muito estranho. E ele abre a gaveta e tem roupas molhadas. E ele sai correndo e fala: as roupas lá fora não foram lavadas? Isso é um desastre. E mostra a roupa dele toda molhada. E alguém fala: você terminou seu trabalho? E fala: Rin, como foi a escola hoje? E Rin fala que hoje é fim de semana e o pai está perdido no tempo. E Rin fala que é pro pai pegar a roupa quando estiver chovendo. E o pai pergunta se choveu. E ele gosta desse pudim. E Rin volta para o quarto resmungando do pai e tem uma mão saindo da gaveta. E o celular dele toca e tem uma mensagem: e hoje você comeu comida fast food do supermercado? Outro dia vem na minha casa para um jantar. Traga seu pai também. E é a Himeko, já faz um tempo que ele não vai. Mas uma mão começa a subir. E ele está mandando uma mensagem que ela está certa e ele acabou de comer fast food. Mas a mensagem do celular dele muda e tem uma mão. E está escrito irmão várias vezes no celular dele. A mão pega a perna dele e puxa, ele tenta escapar. Ele fecha a gaveta com um chute. Mas a mão continua de fora e ele começa a chamar o pai. E ele fala que o filho é tão energético que Irin pergunta o que está acontecendo. E a mão agarra a boca dele e puxa. Mas ele morde e arranca os dedos da mão. E quando ele olha para a gaveta tem um rosto gigante falando que dói várias vezes. E ele corre em desespero. E ele vai para onde o pai dele está. Ele tenta acordar, mas não consegue. E depois o pai acorda e o Irin está lá dormindo. E depois mostra o Irin mais novo andando com alguém e ele pergunta quem é ela. Mas ele não entende. Então ele acorda todo suado e ele pergunta quem é ela. E o pai de Irin acorda o filho falando que já é de manhã. Ele tem que chegar a tempo na escola e ele tem que se preparar. E o pai tem que dormir. E é para o Irin dar lugar para ele. Porque ele dorme ali. E o Irin lembra do dia anterior. Ele fala que viu uma mão no guarda-roupas. E apareceu um cara muito grande gritando dói. E o pai fala que ele só estava sonhando. Ele trabalha até mais tarde, ele está cansado. E ele fala que não estava sonhando. E o único que estava sonhando é o pai. Então ele leva
O pai para o quarto, mas quando ele chega, está tudo normal. E o pai abre a gaveta e está tudo normal. Então o Urim vai para a escola correndo e o inspetor fala que o Urim é muito lento, ele não pode ir para a escola mais cedo. E ele é preguiçoso, ele não tem energia. Mas ele liga para a sala e Yama pergunta se o professor pegou com o Urim. E ele fala que sim e que dormiu pouco na noite passada. E Yama fala que Urim está com o rosto pálido. Ele fala que aconteceu algo no armário. E ele vai abrir a pasta dele e sai uma mão de dentro dela e tem uma pessoa de dentro. E ele sai correndo. E ele pergunta o que ele fez. Então ele bebe água e pensa no que está acontecendo. Foi no armário dele, na bolsa da escola, e nenhum deles tem relação. Isso não é de filme. Ele mexe no bolso e sai uma cabeça de lá dentro. E ele cai no chão. E essa pessoa começa a subir nele. E ele tira as calças e sai correndo. Armário, bolsa da escola, agora foi no bolso. Essas coisas só aparecem quando ele quer pegar alguma coisa. Ele dá de cara pro professor e ele fala que a aula já começou. E pergunta por que ele só está de short. E ele vai abrir uma gaveta e pede ajuda do Urim. Mas o Urim não quer ajudar. Mas o professor é puxado e fica preso lá dentro. E alguém tira a foto. E o Urim fica sem reação. E alguém toca no Urim e ele se assusta. E é só a Nanakane. E ele fala do professor e a menina fala que é perigoso. Então os dois vão embora. E a menina pergunta o que aconteceu com o professor. E ele pergunta se ela viu aquela coisa com cabelo preto. E ela mostra uma foto. E ela pergunta se ela conhece aquela pessoa. E ele fala que não e não é culpa dele. E Nanakane abraça ele e fala que não é culpa dele. Então ela empresta um uniforme para ele e se pergunta como está a calça dele e como o professor está. E Nanakane tira uma foto dele. E ela fala que apertou o botão errado e vai apagar, mas dá uma risada estranha. Ela fica feliz por ele estar usando a calça dele. E eles são da mesma sala e ela nunca tinha falado com ele. E ele só quer ver a foto. E ele vê. E ela está mexendo na bolsa dela e tem um cabelo. E ele grita, mas ela fala que é só cabelo falso. Ela veste e fica aparecendo com a pessoa que assusta ele. E ela dá o fone para ele escutar a música. E quando ele está mexendo na orelha, cabelo sai dela e Nanakane se declara pra ele. E o cabelo continua saindo e sai uma cabeça da boca dele. E depois ele desmaia. Então mais tarde, Yama e a Hime vão para a casa do Urim e o pai atende. Fala que ele se trancou. Irin fica repetindo que não quer abrir. Então os três amigos entram na casa de Irin e o pai fala que está cansado e Irin está falando algo muito estranho. E por isso que ele não gosta de criança. E se a Sakiko estivesse, ela poderia o ajudar, e isso é culpa do Urim. E Himeko fala que ele disse é horrível. E ele fala que sabe, mas isso é verdade. Ele não quer Urim. Ela fala que vão para o quarto de Irin e que é inútil falar com ele agora. E o Himeko fala que o tio é muito ruim. E ele pergunta para Yama do porquê o Urim entrou em colapso. E ele estava lá quando o Urim desmaiou. Então o que aconteceu? Ele fala que não sabe. Então eles entram no quarto de Irin, todas as gavetas estão fechadas. Ele amarrou as mãos também. E Himeko pergunta se ele está bem. E o que ele está fazendo? Isso é demais. Ela tenta tirar a fita, ele não quer. E pede para não se importar com ele. Ele não liga se o chamar de estranho. Ele não suporta mais e ele entra em desespero. E Yama fala que não pode deixar ele desse jeito. E pergunta para Urim o que aconteceu. Ele fala que ninguém vai acreditar nele. Mas Yama fala que viu também. E Yama tenta acalmar Urim. E eles vão dar comida para ele, mas ele não consegue comer. E Chiku começa a mexer no guarda-roupa. E alguém pergunta, quando ele tenta abrir o puxa-água, ela vai aparecer. Irin fala que sim. E pergunta como está o sensei. Irin fala que não sabe. Chiku fala que ele não colocou direito. E ele vai tirar e vai arrumar. Mas ele cai e fica se esperneando. Irin puxa ele para cima e volta a outra pessoa. E a pessoa grita muito alto. Irin tenta escapar dele, mas a pessoa continua segurando ele. E ela fala, ainda não se lembra de mim? Ele fala, é. E ela coloca a testa na testa dele e fala pra ele se lembrar. E ele fala, lembrar o quê? Não, mas eu conheço essa menina, vi num sonho não antes muito. E Yama afasta ela do Urim, sai uma gaveta do cérebro de Irin. Você lembra, brincando com uma garotinha. Ela fala, maninho. E ele fala, é você, Sakiko. E ela sorri e sai correndo. E ele fala que é a Sakiko. Ele fala, é impensável, porque ele esqueceu isso até agora. E Yama pergunta se ele conhece aquela menina. E ele fala que ela é a irmã mais nova dele. E ele sai correndo. E Yama fala para Irin não ir sozinho. E Himeko fala para não a deixar sozinho. E Yama sai da casa, pergunta para onde o Urim está indo. E ele fala que tem que salvar a Sakiko. E Yama fala que ele não tem uma irmã. E Himeko fala que também nunca ouviu falar de nenhuma irmãzinha. Irin fala que todo mundo esqueceu. E Sakiko é a irmã dele. E mostra o pai falando Sakiko e mostra o passado de Irin brincando com a Sakiko. Que naquela época ele estava começando a se irritar com a existência da irmã dele. Sempre vindo atrás dele. Eles vão brincar de esconde-esconde. Então ele começa a contar. E Sakiko vai se esconder. E ontem teve uma grande tempestade. E hoje é o dia perfeito para eles pescar. E aquele dia é bom para pescar. E depois das chuvas. E ela se esconde no armário. E ela fala que ele está demorando e fica preocupada, mas quando ela vai se levantar, o armário cai e mostra o Yama e Irin voltando da pesca e foi uma boa pesca. E os dois veem o armário caído e Irin fala que a Sakiko estava escondida ali. E vai pra perto do armário e começa a sair o cabelo dele. E ela fala, maninho, e ele tenta abrir. E ela fala que tá doendo. E quando ele consegue abrir, ela morreu. E ele grita. E ele volta para casa. E o pai fala que ele demorou, que ele sempre deve voltar antes de escurecer. E fala pra ele tomar banho. E o pai dele não falava nada sobre a Sakiko não voltar para casa, e talvez aquilo fosse um pesadelo, e Sakiko já tivesse voltado para casa.
Ele começou a procurar pela casa, mas ela não estava, então ele voltou até aquele lugar. Mas ele não encontrou nem a Sakiko e nem o armário. Como se não fosse isso, todos ao redor dele começaram a dizer que não conhecia nenhuma menina chamada Sakiko. E o pai dele esqueceu também, e sempre que ele falava Sakiko, todos olhavam com uma cara estranha. Ele também fingiu que tinha esquecido, e ele queria esquecer. E ele esqueceu de verdade. Volta para o presente, ele fala que tinha esquecido da Sakiko, e mesmo que ele esqueceu, a Sakiko esteve esperando ele. E ele tem que achar rápido. A Himeko fala que espera um pouco, Rin. Ele não está confundindo alguma coisa, e quem foi enrolado quando ele e o Yama foi pescar foi ela. E ele começa a lembrar. E ele fala que não. Aquela é a Sakiko, a irmã dele. E Yama para Rin e fala que ele está confundindo. A Sakiko não é a irmã dele, e sim da mãe falecida dele. E Rin fica maluco perguntando se errou o nome dela. E Yama fala que a mãe dele morreu depois de dar a luz a Rin. E o pai dele nunca casou. Ele nunca viu a irmã dele. E ele começa a correr se perguntando por que todos esqueceram da Sakiko. E ele lembra, começa a correr todas as memórias que ele tinha esquecido, vão transbordando seguidamente. E dentro da cabeça dele está cheio de Sakiko. E ele vê o armário, mas Yama segura a mão e fala: se Rin fala aquele armário foi o mesmo que prendeu a irmã dele, por que ele não se lembrou quando eles viram a primeira vez? Rin fala que agora ele se lembra. Então ele se aproxima do armário e abre a gaveta. E sai uma pessoa lá de dentro. E ele apresenta a irmã, Sakiko, e a cabeça dela cai do corpo. E depois ele começa a abrir a gaveta e fala o nome da irmã. E Yama pergunta o que ele está fazendo. E não existe nenhuma irmã desde o início. E Rin fala que a Sakiko é a irmã dele. E a cabeça dele está cheia de lembranças da Sakiko. E elas vêm de gavetas da cabeça dele. E começa a sair um monte de gaveta do cabeça dele. E começa a sair um monte de Sakiko do armário. E elas começam a falar, maninho, e Rin tenta se aproximar. Mas Yama o segura. Então ele puxa uma grama e sai a cabeça da Sakiko. Que começa a sair várias Sakiko do chão. E ele fala que o mapa era o mapa onde estava o pote. Ele tira a cabeça da Sakiko do chão e vira um sapo. E tem um monte de sapo e começa a aparecer várias Sakiko. E ele se separa dos amigos, tenta dar a mão para Himeko, mas Chiku tenta ajoelhar. Ele puxa ele e fala que todos deveriam se tornar Sakiko. E fala para Himeko vir. E ela fala que não. E ele olha com desprezo para ela e vai embora. E Himeko chora. O que os olhos veem, o que os ouvidos ouvem, todos os 5 sentidos estimulam o cérebro e cria-se um mundo. As memórias são apenas informações transcritas nos neurônios. Isto quer dizer que, mesmo não tendo tido uma certa experiência, se a informação foi transcrita nas células cerebrais, isto se tornará memória. Provavelmente, aquilo seria um tipo de vírus que reescreve as informações que estão no cérebro. Yama fala, mas por que Rin? O que Rin fez? E a Sakiko fala, se lembre. O quê? Se lembre. E Yama pergunta, tinha mesmo alguém chamando Rin? Afinal, até onde... E mostra a Sakiko virando outra pessoa e fala, estou em casa, e mostra o pai do Rin. Ah, bem-vindo de volta, Sakiko. Até onde é realidade? E o mangá termina. Assim, esse mangá com certeza que ele se inspirou nos mangás de Junji Ito, porque ele é um conto de terror, como sempre, sobrenatural, mas o que é bom no Junji Ito são os traços, na maioria das vezes o universo, que além da é interessante, os personagens são legais também. Mas aqui nesse mangá nada se salva, tá? Foi genérico, personagem sem carisma. Mas quando no final apareceu várias Sakiko, foi legal, mas a construção da lenda foi muito artificial e sem graça. Então se você está procurando um conto de terror bom, leia Junji Ito. É isso, então é isso, gente. Mais um mangá completo pra vocês. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se curtir, deixa o like, compartilhe se puder e se cuidem, galerinha.